Olá, pessoal. Agora que passou a adrenalina, aquela coisa toda do Sinfabam, eu me sinto na obrigação de sentar e trocar uma ideia com vocês. Antes de eu falar, eu preciso deixar claro duas coisas que eu acho muito importante. Não, não estou pedindo para ninguém mudar o seu estilo. Não é isso. Cada um decide o seu estilo, opta para o seu estilo e vai para o concurso e tal. Segunda coisa que é importante sim frisar e dizer: não, eu não dou nota porque eu conheço ou porque eu desconheço tal pessoa. É regulamento. É regulamento. Inclusive regulamento que eu ajudei a construir. Eu mandei uma proposta para a federação analisou, levou para o Congresso Técnico e muito do que eu propus para o presidente via e-mail foi acatado no Congresso Técnico. Então, não é gostar ou não gostar, é regulamento. Quem leu as planilhas, quem viu o X que eu marquei nas planilhas anexas, tenha certeza que é regulamento. Feito esses dois esclarecimentos, que eu acho muito necessário fazer, eu quero conversar um pouquinho de algumas observações. Primeira coisa que é preciso falar. Gente, microfone não morde. Se você não tem voz para ressoar na quadra e o público escutar o que você está falando, chegue mais perto do microfone. O microfone ali estava captando muito bem a voz. Então era chegar mais perto do microfone, falar, o público ia entender o que estava acontecendo. Porque o público só escutava permissão concedida. Quem não entende, estão permitindo o quê? Então, se você não tem uma voz que você possa impostar num volume que a quadra e o ginásio inteiro escutem, chegue mais perto do microfone que ele não morde. Porém, ao chegar perto do microfone, cuide com o garbo. Não se abaixe para falar. Chegue perto e deixe que a tua voz vá até o microfone. Você não precisa se inclinar que você perde o garbo. E perdendo o garbo, perde nota. Certo? Isso é uma coisa. Outra coisa. O regulamento tem um item lá chamado posicionamento final, né? Que tá lá. Você tem que ficar em sentido. Gente, eu fui pesquisar para tirar dúvida, mas eu já acreditava nisso. Sentido é calcanhares unidos. Então você pode ficar assim com os pés, um do ladinho do outro. Você está em sentido. Só que o teu corpo vai balançar para frente e para trás. Você tem que retesar a musculatura dos membros inferiores para poder não balançar e ficar reto. Retesando, vai doer as tuas pernas. Não precisa fazer isso. Faz isso daqui com os pés. Junta os calcanhares e abre a ponta do dedo. 45 graus, pronto. Até o Manual de Ordem Unida do Exército Brasileiro diz que isso é sentido. E se você ficar assim com os teus pés, teu corpo não vai balançar tanto, vai ter uma sustentação maior e não vai retesar a tua musculatura. Terceiro ponto que tem que falar é sinalização das curvas. Gente, um MOR tem que sinalizar, né? O que eu percebi muito, né? Tinha MOR que sinalizava, mas o musical tá tão no automático que passava do que o MOR sinalizou. Principalmente se a testa é aqui, do musical, ou da esquerda. Ele tem que parar aonde você indicou. O que eu percebi no Sinfabam muito? Várias planilhas eu escrevi isso. Uma hora indicava uma coisa, o da testa ia mais para frente. Então sinaliza bem. Quer uma dica para você? No ensaio, vire antes. Saia no automático para ver se eles vão estar prestando atenção em você, se eles não estão no piloto automático. Para quem tem experiência da avaliação, percebe se o musical está no piloto automático ou não. Tá? Outro item. Isso já deu tanta discussão no Paranaense, nos congressos técnicos, e agora está voltando essa questão de novo, por causa de uma palavra bendita no regulamento, né? Gente, o regulamento diz, o uniforme do MOR tem que guardar os estilos e as cores do musical.
né? É, podemos adequar ao gênero. Quem é que me enfia a bota nessas coisas? Põe a calça, adequar ao gênero é calça. Por que que bota? Tá? Então, observa isso, atenta para isso. Outra coisa muito importante que eu percebi, o regulamento do Paraná, todos os primeiros itens, voz de comando, comandos com bastão ao meio, se marcha, garbo, condução, blá, 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 eles começam com 10 e conforme o MOR vai tendo seus pequenos erros, vai diminuindo. Porém, tem o item apresentação, que o MOR começa com 5 e vai aumentando a pontuação. Conforme o MOR faz floreios, giros, lançamentos, cumprimentar o público, blá, aquela coisa toda. Conforme ele incrementa, ele dá glamour, dá beleza para a sua apresentação, sem deixar de cumprir a sua função de comandante. Quanto mais ele faz isso, a nota no quesito apresentação vai aumentando. E no Paraná, que eu tenho visto, os primeiros itens dos MORs, os MORs estão tão bons, a qualidade está tanta, que é extremamente parelho os primeiros itens, o que perde ponto. Tá todo mundo muito junto nesse item. O que diferencia é a apresentação. Só para vocês terem uma ideia, no Sinfaban, do primeiro ao 7º lugar na categoria Sênior, do primeiro ao 7º, foram 3 pontos só de diferença. Então tá muito perto, muito perto. Mas para isso precisa ler regulamento. Caramba. Outra coisa, você vai fazer continência, tudo bem? Ótimo, faça, legal. Continência tem 3 pilares, que está no regulamento esses pilares. Então você pegar, ponto. O que é isso? Fazer com a mão esquerda, então, Deus o livre. Sai de reto, Satanás. Né? Um outro item, que isso não é obrigatório. Isso é só por tradição, que eu vi que a maioria das pessoas não estão fazendo, porque na correria não dá tempo de escrever tudo na planilha. A gente escreve o básico e um pouquinho mais, mas não dá tempo de escrever tudo. Então, um detalhe para o MOR. Vai falar com os jurados, vai falar com o maestro, a ponta do teu bastão ou mace abaixa para frente ou para o lado. Isso chama-se comando baixar armas. Você está diante de uma outra autoridade, você está reconhecendo o poder desta outra autoridade, por isso você abaixa a tua arma. Você se coloca à disposição daquela outra autoridade. Seja os jurados do musical, quando vai pedir permissão para entrar, para continuar ou para sair, seja para o maestro quando você passa. É só uma questão de tradição. Um detalhe, mas que pode abrilhantar a tua apresentação. Outro item, não perde ponto. Não perde ponto. Mas por tradição, sabe? Por história. Não coloca o bastão no chão direto, não, gente. Dá um jeitinho de colocar na ponta do sapato, segura na mão alto e tal. Mas quando vai colocar no sapato, não abaixa a cabeça para ver. Testa reta, abaixando. Não deu, bata um pouquinho até chegar no sapato. É treino. Não perde ponto. Tô reafirmando isso. Não perde ponto. Mas é um detalhe de história. Por quê? Porque o bastão é o teu instrumento de comando. O maestro não pega a batuta dele e põe no chão. O médico não pega o estetoscópio dele e põe no chão. O professor não pega o giz dele e põe no chão. O mace, o bastão, é o nosso instrumento de comando. Então, ou segura alto, ou não põe no chão, etc e tal.
Tá? Atento. Não perde ponto, gente, não perde. Mas é um detalhezinho, né? Brilha a tua apresentação, tá? Último item que eu quero falar. Rede social não é espaço para questionar regulamento. A Federação Paranaense é extremamente democrática. Lá no Congresso Técnico, o local, o tempo, especialmente constituído, legalmente constituído para discutir regulamento, é lá. O presidente apresenta as propostas, quem está presente vota, ponto, acabou. E cabe a nós aceitar. Quando o teu maestro, quando o teu regente aceita, se inscreve no concurso, ele aceita as regras, você concordando com todas elas ou não. Tá? Então, são pequenos detalhes que eu percebi já em Irati, na Copa Irati eu já tinha percebido e eu vi isso acontecendo no Sinfabam. Tá? Morde de comando, você é o comandante. Depois que o maestro passou o comando para você após as 2 peças, você é o comandante. Por tradição, seja o último a sair da quadra. Vai que acontece alguma coisa com alguém ali na saída, você vai ter que prestar o auxílio. Seja o último a sair. Outro detalhe, deu o comando, fora de forma, marche. É fora de forma. Brrr, sai da quadra. Você não vai dar lá, fora de forma, marche. Vamos puxar filinha por filinha para sair. Já deu o comando, fora de forma, marche. O pessoal sai, pronto. Você não tem que puxar um parão para sair. Depois que você deu fora de forma, marche. Vou voltar a dizer. Eu não quero que ninguém mude seu estilo, ouvindo e vendo esse vídeo. Não. Cada um tem seu estilo. Eu quero que você pense um pouco e analise. Veja um outro ponto de vista. Porque a plena maioria está em quadra, sendo avaliado. A gente está avaliando, a gente tem um outro ponto de vista. Na nossa prancheta sempre tem uma cópia do regulamento. Para qualquer coisa, regulamento. A gente segue regulamento. Está escrito, cumpra-se. Não está escrito, aí é outra história. Tá? Então, façam excelentes apresentações, façam excelente trabalho, continuem sendo os maiores maravilhosos que vocês são. Volto a dizer, desde a infantil 1, infantil 2, infanto, juvenil e sênior, a qualidade que eu vi no Sinfabam dos Mores está muito boa. Muito boa. São pedras preciosas que precisam de pequenas lapidações para serem diamantes. Parabéns, ótimo trabalho, um abraço e até mais.